Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito especial. A gente tem falado muito sobre apicultura. E a gente vai voltar hoje para um tema básico. A gente quer saber de onde vem o mel, professor. Rapaz... Isso é uma pergunta que o apicultor às vezes não preocupa muito. Muitas pessoas não se preocupam com isso, mas é uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente tem. Muita gente tem. Ou então tem aquele conhecimento superficial, né? Então hoje a gente vai aprofundar esse tema, mel. Eu sei que o mel lá da Cia da Abelha é o mais puro mel de marimbondo. Então aí a turma já começa aí a pensar aí... De onde que vem o mel? Será que vem do marimbondo mesmo? Será que vem da abelha? Como é que é esse negócio? Eu já vi menino falando que o mel vem do supermercado. Rapaz, é mesmo, rapaz. Tem. É mesmo, rapaz? Os seus falaram isso? Os meus não. Os seus não? Os meus Mas tem menino que fala mesmo, não é? O meu fala que o mel é o vomito de abelha, professor. Nossa senhora, pelo amor de Deus, velho. Você não imagina. Não deixa de ser muito errado, não é? Meu filho teve um trabalho na escola e o tema dele, não por incentivo dele especificamente, foi mel. E quando ele explicou que o mel era exatamente isso, muita gente ficou horrorizada. Então eu vou fazer a primeira pergunta, professor. O que é mel? Pois é, isso aí é uma pergunta que realmente a turma tem que se perguntar mesmo. Sobre o que é mel, porque hoje no mercado a gente encontra de tudo, né? A gente encontra de tudo, mas para a gente ter ideia realmente do que é mel, a gente tem que remontar aonde que a abelha faz esse produto, porque o produto realmente ele tem que vir da abelha, né? Antes até da gente dizer que o mel tem que vir da abelha, vamos lembrar essa turma aí para eles poderem, quem estiver aí acompanhando a gente aí no Spotify, já para poder marcar, para seguir a gente no Spotify, você que é nosso ouvinte aí, acompanhando esse trabalho nosso, né, Thiagão, né, Jande? Isso aí, professor. Pessoal que está aqui no YouTube também, acompanhando a gente aí, já aproveita e inscreve no canal, já indica para aquele amigo, parente, vizinho, tudo, para acompanhar a gente, que esse tema hoje vai ser top, não é, Thiagão? Vai ser top demais. A gente fala aí sobre o mel, então vocês estarem aí com a gente. Mas o que é mel? O que é? O que é mel? Mel, pessoal, é aquilo que a abelha busca na flor, na natureza. Só na flor? Não, ela pode buscar na flor ou pode buscar no tronco e nos brotos de vegetais. Porque também existem plantas que liberam néctar através do tronco, através da folha, através do broto. É claro que 98% das plantas liberam néctar através do quê? Da flor. Da flor. E o produto, para ele poder ser chamado como mel, ele tem que ter origem na natureza. Tudo aquilo que não tiver origem na natureza, não é mel. Então já começa daí. Então, falando a grosso modo, mel é o produto que a abelha coleta através do néctar da flor ou através de secreções vegetais que ela transforma naquele líquido adocicado que a gente consome, que é o mel da abelha. Isso é mel. Floral ou extrafloral? Floral ou extrafloral. Professor, o que é néctar? O que é néctar? Néctar, pessoal, é aquele líquido. Esse óculos é de quem, hein? Tá vendo esse óculos aqui? É do Pedro? Será? Eu pensei que era do professor. Não, trouxe Pedro pra cá. Não, esse óculos não é meu, não. Alguém largou esse óculos aqui. É do Pedro, trouxe pra Olha cá lá. sem querer. Vai para achados e perdidos. Deixa aí no achados e perdidos aí, mandar depois para quem encontrar aí. O que é néctar? Néctar é aquele líquido que a flor produz para poder exalar cheiro para a natureza, para poder atrair o inseto polinizador, para aquele inseto polinizador promover o processo de polinização da flor. O que é um processo polinizador da flor? É o processo de reprodução da flor. Quando você tem o processo de polinização acontecendo, literalmente a planta está no processo sexual de reprodução para gerar um descendente fértil. Então o processo de polinização nada mais é do que fazer chegar o pólen de uma flor até outra flor. O que é o pólen na flor? É o gameta masculino da planta. Uma planta ela não se autofecunda. A planta ela tem a estrutura dela, que é sexual masculina, que é o pólen, e tem a estrutura na mesma planta feminina. Então a planta ela tem as duas estruturas, a masculina e a feminina. Mas o pólen de uma planta não se autofecunda. A planta ela cria mecanismos para poder impedir a própria fecundação dela. Então o pólen dela não fecunda ela própria. Jamais isso vai acontecer. Então a planta ela desenvolveu mecanismos para quê? Para poder utilizar de tudo aquilo que existe na natureza, o vento, a chuva, os insetos, os pássaros, para que esses animais, para que esses eventos climáticos, eles pudessem carregar o gameta masculino de uma flor para uma outra flor da mesma espécie.
Então, se você tem essa transferência do pólen de uma flor para outra, você tem um processo de reprodução. No caso, para fazer a atração dos insetos polinizadores, qual que é o mecanismo que a planta ela utiliza para poder atrair um inseto e mesmo os pássaros polinizadores? No caso do beija-flor, no caso do morcego. Utiliza do néctar para poder exalar aquele cheiro. É o perfume. É o perfume da flor. Aquele perfume atrai um inseto polinizador e dessa maneira a abelha, o inseto, a borboleta, outros tipos de inseto, beija-flores, o próprio morcego, ele bebe daquele néctar e, consequentemente, ele carrega pólen de uma flor para outra. Então você tem um processo de polinização. Nesse processo de fecundação da flor, é que a abelha faz a coleta do néctar para transformação em mel. E ela usa o pólen para mel? Se ela usa pólen para mel? É? Não, são produtos diferentes. O néctar é que vai virar o mel. E o pólen vai virar o pólen armazenado no favo. Lembra lá na roça? Quando o caboclo virava e falava assim, não, vamos estourar um enxame de abelha no cupim e vamos comer a samora do favo. Que é aquela massa, né, adocicada do favo. Aquela samora do favo é o pólen. Então mel é mel, pólen é pólen. A abelha, no momento que ela está ali visitando a flor, ela coleta os dois. Ela coleta o néctar que ela vai transformar o mel e ela coleta o pólen que ela vai armazenar no favo na forma da samora do favo. Então são produtos distintos. Pólen não vira néctar e néctar não vira pólen. São produtos separados um do outro. Pólen não tem nada a ver com mel. Nada a ver com mel. O pólen ele é a estrutura masculina da flor que a abelha coleta para poder comer como fonte de proteína. A gente até já fez podcasts aí sobre isso, né, podcasts aqui sobre isso, onde mostra que o pólen é riquíssimo em proteínas, vitaminas, sais minerais, aminoácidos. Mas ele é pobre em carboidrato. A fonte de carboidrato dentro da colmeia da abelha vai ser o néctar da flor, que vai ser onde a abelha vai beber para obter energia para poder promover o metabolismo corporal dela. O elemento mais importante da flor, então, para a procriação da planta é o pólen. É o pólen. E ela usa o néctar, então, não é para fecundação, é somente para atrair a abelha. Para atrair o inseto polinizador. Ou os polinizadores. Exatamente. E o néctar extrafloral, o néctar que vem do broto, para que tem esse néctar? O néctar extrafloral é simplesmente uma secreção que a planta produz sob uma determinada condição ambiental, normalmente por excesso de umidade. Quando chove demais, a planta começa a soltar muita resina, e quando a planta se vê com uma quantidade muito grande de resina, né, de seiva bruta e seiva elaborada dentro do tronco dela, ela começa a liberar aquilo através do tronco. A gente lembra muito disso através da copaíba, que solta o óleo da copaíba. Sim. O óleo da copaíba é uma secreção, não é adocicado, a abelha não transforma, não faz mel extrafloral de copaíba. Sim. Mas de outras plantas ela faz, como é o caso da abracatinga, como é o caso da cássia manjo. Eu lembro agora, professor, que eu vi, até aqui em Goiânia mesmo, aquela aroeira vermelha, aroeirinha rosa, né? Daquela pimentinha. Pimenta rosa, né? Isso, a abelha visitando o tronco. Só que tinha um pulgão no broto. E esse pulgão, não sei se o pulgão tava ferindo a planta ou tava fazendo a secreção, mas enfim, tinha um pulgão no broto e vinha a abelha sem ferrão, coletar o néctar nesse broto da planta, da aroeira. E ela está coletando o néctar extrafloral. Ou seja, aquela visita que teve ali do pulgão é que provocou a planta a soltar uma resina. Não necessariamente aquela resina ela está ali para poder alimentar o pulgão. Na realidade, ela está produzindo aquela resina para afastar o pulgão. Mas, em consequência, a abelha percebe que aquela resina é doce e ela bebe aquela resina para produzir o mel extrafloral, que é o mel preto da aroeira. Né? É o mel preto da aroeira, que tem uma atividade biológica super diferenciada para tratamento de alguns tipos de bactérias. Né? E o que esse néctar tem a ver com mel? Porque néctar é néctar e mel é mel. Néctar é néctar e mel é mel. O néctar, ele tem a fonte de açúcar do néctar, porque todo néctar é uma fonte de açúcar. Todo néctar ele é uma fonte de açúcar, ele tem sacarose na composição. É a composição do néctar. Já o néctar extrafloral, ele não tem composição de sacarose. Ele tem composição de outros dois tipos de açúcares. Ou ele vai ter uma composição exclusiva de glicose, ou vai ter uma composição exclusiva de frutose. Depende da planta. Tem planta que vai soltar um néctar extrafloral rico em glicose e outras que vão soltar um néctar extrafloral rico em frutose. Então depende da planta. Mas néctar é totalmente diferente do néctar extrafloral. Um produto não tem nada a ver com o outro.
Você falando aí do néctar, né, que é uma substância doce, eu não sei quem está ouvindo, mas eu, quando era criança, tem algumas flores que a gente consegue puxar aquele cabinho onde tem o pólen para chupar o docinho da flor. Vocês já fizeram isso? Já. Sim. Já. Gente, inclusive na pracinha lá perto de casa tinha uma planta lá que dava muita flor. Gente, meus meninos gostavam demais. Pegava, dava até briga, né? Essa aqui é minha, porque tem um ponto certo de puxar a florzinha. Então a gente já sabe que tem isso, né? Nossa, aqui vai uma outra planta que pinga néctar, o astrapeia. A astrapeia dá uma flor tão pesada que ela não vira para cima na direção do sol. Ela é tão pesada que o cacho dela fica todo para baixo. É uma inflorescência. Você tem ali o cacho dela ali, com mais ou menos 60, 70 flores, aquele cacho. Até parece que tá murcha ela, não é assim? Até parece que tá murcha, porque ela tá tombada, né? Na realidade, ela tá pesada de tanto néctar. Em manhãs que você inicia, que tem um tempo muito nublado, você balança a flor, pinga néctar na mão. Que interessante. Então, goteja néctar na mão. Você lambe aquilo, é docinho igual mel. Ralinho também, né? Porque ali é uma composição muito alta de água, né? Ele não é o mel ainda, é o néctar mesmo do jeito que ele está na flor. E aí, o que a abelha faz com esse néctar, professor? Pois é, esse néctar ela faz 2 atividades ali para poder transformar em mel. Porque néctar não é mel. Para o néctar se transformar em mel, a abelha tem que fazer uma transformação. Ela tem que fazer uma reação física e uma reação química naquele néctar. Então ela faz um trabalho físico naquele néctar de desidratação daquele néctar. A abelha sai, por exemplo, Jande, ali às 5 da manhã para ir coletar néctar no campo, Thiagão. Chegou lá na flor, ela bebe o néctar. No que ela bebe o néctar, onde que ela carrega esse néctar? Carrega no estômago. Não é o estômago verdadeiro, a abelha tem 2 estômagos. Ela tem um pré-ventrículo, que é o nome que a gente dá para o primeiro estômago dela, que é onde ela carrega o néctar, e tem o estômago verdadeiro, que é o ventrículo. Quando ela bebe o néctar da flor, ela coloca aquele néctar no pré-ventrículo, que é o primeiro estômago dela. Só que aquele estômago, ele começa a ter o quê? Ele começa a ter uma reação do corpo da abelha, que é quente, porque a abelha é quente, e aquele calor do corpo da abelha começa a fazer o quê? Sugar a água do néctar. Então, quando aquela abelha campeira, que ainda está no mato, ela traz o néctar, ela chega na porta da colmeia, na entrada da colmeia, e entrega aquele néctar para uma abelha engenheira. É uma classe de abelhas que tem na colmeia que é responsável pelo processo de maturação do mel e construção dos favos. Aquela abelha engenheira recebe aquele néctar e joga também para o pré-ventrículo, para o estômago. Aquela engenheira passa para uma outra, e para uma outra, e para outra, e para outra, e para outra, e vai passando. Tantas quantas abelhas forem necessárias para poder retirar o máximo de água daquele néctar. Quando a abelha coleta o néctar da flor, tem 98% de água na composição. E apenas 2% de sacarose. Olha só. Ou seja, é um líquido docinho. É uma água ralinha, levemente doce. Quando o mel ele chega no ponto ideal de viscosidade, ele tem 30% de água e 70% de sacarose, de açúcar. Na realidade, não é nem sacarose, porque ela já quebrou também, que é a função química que a gente vai falar daqui a pouco. Ela tem 70% de açúcar e 30% de água. Não é que ela colocou mais açúcar. Ela não batizou o néctar. Ela retirou o líquido, né? A quantidade de açúcar é o mesmo. O que ela fez foi retirar a água. E ela retirou muita água. É como se a abelha estivesse fazendo no estômago dela um doce de leite. Pensei nisso. Quando você faz o doce de leite, você coloca o leite no tacho. A gente fala apurar, né? É ou não é? Você coloca o açúcar, aquele tachão e o fogo comendo, é ou não é? E você fica ali, ó, 4 horas mexendo. É ou não é? Pode parar de mexer, não. Pode parar de mexer, não. Senão gruda e queima. Você tem que mexer. E o que acontece quando aquele leite começa a ferver? Evapora. Não vai perdendo água? Ele não está sendo adicionado açúcar. Você está ali tornando o produto mais concentrado até ele virar um doce de leite pela desidratação da água. O que a abelha faz no estômago dela? O que ela faz é essa mesma desidratação. Ela está produzindo, entre aspas, um doce de leite do mel. Ela está pegando o néctar floral, está desidratando para deixar ele no grau de viscosidade do mel. Quando ele atinge 30% de água, a abelha pega, aquela última abelha engenheira, ela pega e deposita o mel no favo. Então é um trabalho de equipe. Um trabalho de equipe. Isso pode acontecer ali com 5 abelhas, 10 abelhas, 15 abelhas, 20 abelhas, 30 abelhas, tantas quantas forem precisas para o néctar poder atingir 30%
de umidade. Passa de abelha para abelha. Abelha para abelha, boca a boca, estômago a estômago. Quanto tempo demora isso, professor? Rapaz, em torno de 48 horas, 72 horas, até 96 horas. E nisso esse néctar fica rodando de abelha para abelha? De abelha para abelha e andando a colmeia toda. Dia e noite? De noite, de dia, 24 horas por dia. É o que o professor fala. Tá passando de boca em boca. A abelha trabalha dia e noite. 24 horas. Então à noite você pensa que a abelha tá dormindo. Não, ela tá desidratando néctar. Tá tecendo favo, tá aquecendo filhote, tá misturando aquele mesmo néctar que ela regurgita um pouco da boca para misturar com pólen para alimentar filhote. A abelha tá o tempo todo trabalhando. Alguma abelha, alguma casta específica? O pessoal que não conhece a questão da casta, lá no curso Prêmio, a gente até fala, faz o treinamento completo lá, que explica quais são as castas das abelhas. Tem a abelha que é operária, tem a abelha que é a abelha nasceu, ela vai ser faxineira. Você vê, quando você chega numa empresa nova para trabalhar, você começa de baixo. Que você ainda é muito menino novo, não é? Vai fazer o quê? Vai lavar banheiro. Verdade. Vai lavar banheiro, vai varrer a empresa, vai varrer o pátio. É ou não é? A mesma coisa é a abelha. Os 3 primeiros dias de vida dela é limpar a colmeia. Passou os 3 dias de vida, uma glândula que tem no topo da cabeça dela, que é a glândula hipofaringiana, começa a produzir um hormônio. Que começa, um hormônio em grande quantidade, um hormônio exógeno, que começa a escorrer pelo cérebro dela até a boca, que chega até a língua. E ela descobre que aquele alimento ali é muito suculento. E ela, biologicamente, tem a vontade, o desejo de alimentar as larvas da colmeia e alimentar a rainha. Ela começa a produzir geleia real. Isso do 3º para o 4º dia de vida. O que ativa a função dela de abelha nutriz, ela deixa de ser faxineira para passar a ser abelha nutriz, é a glândula que ativa a produção de geleia real. Amadureceu a glândula? Amadureceu a glândula, ela já está produzindo. São 2 glândulas que amadurecem. A glândula mandibular, que tem uma produção muito forte de enzima. Ela produz muita enzima na saliva dela. E a glândula hipofaringiana. As 2 começou a pulsar produzindo hormônio. Ela deixa de ser faxineira e vai passar a ser nutriz. Isso dura do 4º dia de vida dela até o 11º dia. Quando chega o 11º dia, uma outra glândula agora do abdômen dela começa também a pulsar e produzir um hormônio. Exógeno também, que é a cera da abelha. A cera é um produto de origem do corpo da abelha. Ela não busca cera da natureza. É um produto glandular também. Ela deixa de ser nutriz e passa a ser uma abelha engenheira. Para poder construir os favos e fazer a maturação do mel. É a abelha responsável por desidratar o néctar, igual a gente estava falando. Isso aí vai durar até um prazo de mais ou menos 16, 17 dias. Ela como engenheira. Quando dá 16, 17 dias, uma outra glândula começa a pulsar. Que é a glândula de veneno. Até 17 dias a abelha não tem veneno, gente. Pois é. Você toma ferroada, não sente inflamação. Opa! Até 9, 10 dias, ela sequer dá conta de penetrar o ferrão na pele. Porque o corpo dela é todo revestido com uma carapaça de quitina. A abelha não tem osso. O que mantém a estrutura dela de pé é toda aquela capa de quitina, que é um açúcar estrutural, é um carboidrato estrutural. Igual a celulose é um carboidrato estrutural da planta, a quitina é o carboidrato estrutural do animal. Então aquilo é que mantém a abelha em pé. Só que até 9, 10 dias, a quitina do ferrão ainda está mole. A abelha tenta ferroar e não entra. Você não sente ferroada. A partir do 10º dia ela dá conta de ferroar, mas não tem veneno. Ela só vai produzir veneno a partir de 17 dias. Começou 17 dias, começou a produzir veneno, ela entende biologicamente que ela tem que parar de fazer o trabalho de engenheira e passar a fazer o trabalho de quê? De sentinela da colmeia. Aí ela para tudo que ela está fazendo na colmeia, vai para a porta da colmeia para poder ficar atenta a tudo que acontece. É aquela que a gente vê na porta, né? É aquela que a gente vê na porta. Fica ali, ó, fazendo a defesa. Se chegar um animal estranho, se chegar um bicho estranho, se chegar uma abelha de outra colmeia, ela barra a entrada, não deixa entrar. Tem um animal que é muito preciso. Quando dá ali 21, 22 dias, é a única classe, é o único estágio de vida dela que não é ativado por produção hormonal, que é o ímpeto dela de querer ser campeira. O desejo dela de ser campeira é estar parada na porta como sentinela e ver um mundo na frente dela maravilhoso. Então o desejo dela é ir além. Ela quer ir além, ela quer explorar. Ela sabe que ela pode. Pô, mas que flor bonita que tem do outro lado. Nossa, que cheiro gostoso, deixa eu ir lá. Ela vira campeira. 21 dias ela exerce atividades dentro da colmeia. Ela nasce faxineira, nutriz, engenheira, sentinela, e sentinela 21 dias.
Os outros 21 dias, ela vai trabalhar no campo com campeira. Bacana, pastor. Então, nessa aula top, o professor falou das castas das abelhas. Castas das abelhas. Qual casta é responsável para fazer o mel? A maturação do mel é a abelha que é a engenheira. A engenheira. Então, ela está construindo o favo, maturando o mel. Amadurecendo o mel, desidratando o mel e fazendo a maturação do mel. Eu falei da reação física que ela faz, que ela é retirada da água. Sim. Ela tira a água do néctar para poder tornar o produto viscoso. Mas o que chega no favo não é sacarose. No néctar era sacarose. Tem outra transformação, então? Mas ela faz também uma transformação química e não apenas física de retirar água. Ela faz a transformação química no estômago dela. Quando a gente come alimento, que a gente almoça ou janta, que caiu o alimento no estômago, o estômago ele não produz enzima para poder quebrar todos aqueles nutrientes para poder disponibilizar para a célula no organismo? A mesma coisa acontece no estômago da abelha. Ela vai produzir enzima para poder quebrar aquela sacarose do néctar em glicose e frutose, que são açúcares simples. São as menores estruturas que tem de açúcar, que dão condição de entrar para dentro das células do organismo vivo para poder nutrir aquela célula do corpo. A sacarose não entra para dentro da célula, é muito grande. A célula não come sacarose. Então o organismo ele precisa fazer o quê? Digerir. E o organismo da abelha também vai fazer essa digestão. Cada vez que aquele néctar está passando de boca em boca da abelha engenheira para poder fazer a desidratação, o estômago da abelha está jogando a enzima naquele néctar. E no que ele está jogando a enzima, está caindo ali a sacarase, que eles chamam também de invertase. A sacarase ela começa a quebrar aquela sacarose do néctar em glicose e frutose. Quando o mel ele chega no favo, ele já está ali com 3% apenas de sacarose e 97% da composição de glicose e frutose. Então ele é um mel rico em monossacarídeos, em açúcares simples, que são os açúcares mais saudáveis para o ser humano consumir. Ele não precisa ser digerido. O processo de digestão é um processo que, para todo ser vivo, ele é acompanhado, sim, da quebra do alimento, da disponibilidade do alimento para a célula do corpo, mas ele também é acompanhado de produção de radical livre. Quem ficou com o radical livre da quebra da sacarose do néctar no corpo foi a abelha. Não foi o ser humano. Quando a gente come o mel, ele já foi digerido. Já foi digerido. Então a gente não digere mel, mas a gente digere açúcar cristal. É onde eu falo que açúcar cristal é veneno. Por que ele é veneno? Porque quando a gente come o açúcar cristal, a gente também produz enzima para quebrar a sacarose. Só que essa quebra da sacarose que a gente promove no nosso estômago, fica radical livre, e fica radical livre aonde? Fica radical livre no nosso organismo. Na abelha não, ficou o radical livre lá no organismo da abelha. Então quando você consome o produto, você tem ali radicais de glicose e frutose que está faltando o radical livre. Então quando aquele néctar, quando aquele mel ele cai no nosso estômago, aquela glicose e frutose tem que sequestrar radical livre do nosso organismo para entrar em atividade biológica. Ou seja, o mel da abelha é um alimento que ele é sequestrante radical livre. O mel da abelha é um alimento que ele vai prevenir o envelhecimento precoce. O mel da abelha é um alimento que ele vai prevenir o surgimento do câncer. Ele vai prevenir o surgimento da pressão alta. Ele vai prevenir o surgimento da diabetes, porque a grande semente de todas essas doenças é o radical livre do açúcar cristal. Então o mel, nesse sentido, a vantagem nutricional dele é imbatível. Nada bate o mel. E professor, assim, qual a diferença quando a gente vai comprar o mel? Mel de eucalipto, mel de laranjeira, mel de flores silvestres, flores do cerrado, flores diversas. Qual a diferença desses tipos de mel? Eu vou até fazer uma pergunta um pouco diferente. Como se faz aquele mel de laranjeira? Como se faz o mel de eucalipto? Como é que você faz um mel de laranjeira? Bom, a abelha, quando você tem um apiário instalado, aquelas abelhas campeiras que são as responsáveis por buscar o néctar, elas estão ali naquela área do apiário, que é uma área pequenininha. É uma área de 12 por 30 metros, você põe ali até 100 colmeias. Aquela abelha campeira ela vai viajar até um raio de 1,5 km, um raio de 1,5 km, para poder buscar todos os néctares que tem ali na natureza para trazer para a colmeia. Se dentro daquele raio de 1,5 km você tiver uma predominância ou uma exclusividade de determinada planta que produz aquela flor, então você vai ter um mel predominante ou exclusivo daquela flor. Então, por exemplo, você está num raio de 1,5 km. Você tem ali 50% da área com laranjeira. E abriu a flor da laranja.
Ele vai ser um mel exclusivo de laranja? Não, que pode ter outras flores nesses outros 50% de área. Mas você vai ter um mel predominante de laranjeira. Agora, se você tiver no raio de 1,5 km 100% de laranja, não tiver mais nada, aí você vai produzir um mel exclusivo 100% de laranjeira. É onde você pode marcar no rótulo mel de laranjeira. Mas não é eu dizer, eu vou botar mel de laranjeira. Não. Você tem que mandar o seu mel para uma análise em laboratório credenciado, que vai fazer o quê? Vai fazer a análise polínica de pólen que está dissolvido no mel. A abelha mistura uma quantidade de até 0,5% de pólen no mel. É uma quantidade bem pequenininha, mas é o suficiente para você conseguir determinar qual que foi a origem floral daquele mel. É tipo um resíduo que fica no mel? Resíduo de pólen. É porque quando a gente fala a ideia de resíduo, passa a ideia às vezes de algo negativo, né? Uhum. O resíduo naquele caso ali, ele não é negativo. Ele faz parte. O pólen, ele faz parte da composição do mel. Entendi. É uma quantidade pequenininha, mas ele faz parte. É aquele toque especial. É aquele toque especial. E esses méis têm sabor diferente mesmo? Tem sabor diferente. Aí você já tem ali alguns tipos ali de polifenóis que estão presentes no mel, que para cada tipo de origem floral, ele vai soltar um cheiro diferente. O que mais diferente tem? Tem sabor, tem textura? Você tem o sabor, você tem a textura, você tem a cor, que é determinada pelo grau de sais minerais que tem no mel. Quanto mais sais minerais tem o mel, mais escuro ele é. Quanto menos sais minerais ele tem, mais claro ele é. Quanto mais claro ele é, mais saboroso ele é. Quanto mais escuro ele é, mais forte no sabor ele é. Então tudo isso determina as diferenças de um mel para o outro. Bacana, mas ainda sobre a questão da, entre aspas, fabricação do mel. A abelha está fazendo mel. Na hora que a última abelha pega aquele melzinho, tira do estômago e põe no favo, aquele mel tá pronto já, professor? Aquele mel tá pronto. Não está totalmente pronto, porque ele ainda tem que perder mais água. Como assim? Quando a abelha desidratou no estômago dela, estava com 30% de água. Certo. O mel, para estar no ponto de colher, ele tem que estar com apenas 18% de água. Se você colher um mel com 30% de água, aí o apicultor consegue identificar isso. Que é aquilo que a gente chama de mel verde. Mel verde. Peraí, deixa eu fazer essa pergunta e fazer um corte bacana. Isso. Professor, o que é o mel verde? O que é o mel verde? Mel verde, gente, é quando a abelha deposita o mel no favo e que ela ainda não tampou aquele favo de mel. Que quando ela coloca o mel no favo, o mel está com 30% de água. Mas a abelha ela ainda vai promover um processo de desidratação, mas agora pelo calor interno da colmeia. Porque dentro da colmeia é quente. Varia de 35 a 37 graus a temperatura. Constante. Ou seja, calor lá dentro. E aquele calor ele vai continuar desidratando o néctar. E aquele néctar vai perdendo água. Quando ele atinge 18%, a abelha coloca uma tampinha de cera por cima. Enquanto não tem a tampinha de cera, a gente chama aquele mel de mel verde. Não é que o mel tem cor verde. Ele é um mel que não atingiu o ponto ainda de colheita. Mas quando a abelha coloca a tampinha de cera por cima, que a gente passa a dar o nome de mel operculado, aí aquele mel está no ponto de realmente colher. A gente chama também de mel maduro. Esse mel verde, ele é diferente de sabor para o maduro? O sabor é o mesmo. Ele é um mel mais ralo. Mais ralo. O sabor é o mesmo. Você sente, por exemplo, um mel de laranja verde, ele é um mel do sabor do mel de laranja, só que mais ralinho, né? Mais suave. Quando você já come o mel de laranja mesmo no ponto de colheita, que é o mel maduro, ele já é o mel mais viscoso, né? Professor, é mito ou verdade que o mel verde, ele oxida, ele fermenta? Ele fermenta, porque ele tem muita água, né? Se o apicultor ele colhe o mel verde da colmeia, com prazo de 60 dias o mel está fermentado. Porque a quantidade de água excessiva dele, que não está em 18% ainda, está em 30%, é uma água suficiente para poder multiplicar a bactéria. Multiplicou a bactéria, o produto fermentou. Então, às vezes, até mel verdadeiro foi feito na colmeia, mas se o apicultor não estiver atento e misturar o mel verde, mel que não está maduro, com o mel de colheita, pode se perder também. Pode se perder o mel também, com certeza. Até quantos por cento pode estar verde? Assim, até em torno de 19% para não atrapalhar. 20% você já corre o risco dele fermentar. Com ele com 20% de umidade. Okay. O mel tem que estar realmente com 18%. Aí você pode estar colhendo que ele não vai apodrecer nem estragar nunca. Né? Tá, então a gente já entendeu de onde vem o mel assim na colmeia, como a abelha faz o mel. Só que falta alguma parte aí. Como é que esse mel chega no supermercado, professor? Pois é, quando esse mel ele chega no supermercado... Não, antes de chegar, como é que o apicultor colhe esse mel? Como é que funciona? Ele vai fazer... Isso, ele tem que saber o ponto. O mel tem que estar tudo maduro. Com aquela tampinha de cera construída, fechando aquele mel verde. Então você não vê o mel no favo.
Você sabe que é favo de mel, porque com as aulas, com o curso, a gente mostra para o pessoal o que é mel, para ele saber diferenciar do que é filhote. O apicultor não pode confundir isso. Sim. Por exemplo, tirar um quadro de cria madura achando que aquilo ali é mel. A textura é completamente diferente. O apicultor ele consegue perceber isso de cara. Mas aquele mel, quando ele é colhido, você faz a colheita de todo o mel verde da colmeia. Todos os quadros que tiver com mel verde, com mel maduro, todos os quadros que tiver com mel maduro você vai colher. Que tiver com mel tampado. É o mel no ponto de colher. Levou para um ambiente limpo, para a sua sala de mel, é o local onde você faz o beneficiamento do mel, para você ter um produto de qualidade, aquele mel ele passa então pelo processo de centrifugação, para você extrair o mel pela força do giro do favo. É uma máquina que você vai colocar o favo para rodar. Rodar, igual uma máquina de lavar. Quando você vai bater roupa, você não põe para rodar para tirar água? A mesma coisa acontece no favo. Antes disso, você pulou uma parte. Toda aquela tampinha, a gente tira. Tem que ser retirada. Se você não retirar, o mel não sai do favo. De tão perfeito você tem que desopercular o mel, é o nome que a gente dá. Como é que é? Desoperculação do mel. Ou seja, você tirar o opérculo. Que é aquela o ato de você tirar o opérculo é a desoperculação do mel maduro. Assim, hoje a gente vê em muitas festas, né, aquelas mesas de frios com o favo de mel. Aquele mel não escorre de imediato porque está operculado. É preciso você ir lá com a colherzinha ou com garfo, com a ferramenta. Para poder desopercular, o garfo desoperculador. Ferramenta não, utensílio. O utensílio para tirar a cera para poder o mel escorrer. Então, assim, é muito perfeito. Assim, não é um produto quando ela isola o favo não escorre em momento nenhum. Para estar a temperatura que for. É uma panelinha. Uma panelinha. Ali protege, ali é tranquilo. Esse processo que o apicultor está tirando o mel, tá colhendo o mel, tá tirando o mel do favo, isso é industrialização do mel? Ou não é? Não pode falar que é industrialização? Ele é um processo de beneficiamento. O ato de industrializar, você teria que constituir uma transformação do produto. Então, por exemplo, quando você produz um mel com própolis, um mel composto com própolis, aí você industrializou. Porque não existe na natureza mel com própolis. Existe mel e existe própolis. Quando você tem um produto misturado mel com própolis, então o homem ele transformou a matéria-prima mel, transformou a matéria-prima própolis e uniu as duas. Então ele criou um terceiro produto que ele não encontra naturalmente no ambiente. Foi feito um processo de manipulação, foi feito um processo de industrialização. Quando você tem essa retirada do mel natural do favo, até ele chegar dentro do pote, aí você está fazendo um processo de beneficiamento. Você não transformou nada no mel, ele continua sendo mel. Mas vamos voltar aqui. Eu te atrapalhei na hora da centrifugação, né? Centrifugou os quadros ali, tirou o mel do favo, qual é o próximo passo? O próximo passo é levar o mel para um decantador. Então ele vai ficar descansando no decantador num período de até 5 a 7 dias. E fica ali em repouso, quietinho. Para quê? Para toda a sujidade que tiver presente no mel, ela boiar no mel. Ela vai flutuar no mel. Como que isso acontece? Pelo processo de diferença de densidade do mel. O mel é um produto muito denso. O mel ele pesa 1,4 kg para cada litro. São 1.400 gramas de mel por litro de mel. Então tudo que for sujeira vai boiar. Porque o mel é muito pesado. Então precisa desse tempo para ele poder separar tranquilamente. É um processo lento. Então isso é um ponto que eu também não sabia, professor. Eu não tinha noção de como filtrava o mel. Como fazia, tirava a sujidade do mel. Eu pensava que tinha que filtrar, passar num filtro, na peneira. Você tem que fazer mesmo. Deixa eu só abrir um parênteses. Mas para você realmente não ter sujidade nenhuma, você tem que deixar decantando. Basta decantar. Parênteses importante. Sujidade. Gente, sujidade não é uma coisa suja que você está pensando assim... A palavra até correta é não conformidade. Porque quando você fala sujidade, a gente pensa assim, mas... Mel é sujo? Assim, mel é sujo? O que é que vem de sujeira no mel? Às vezes, pedacinhos de cera, coisa da colmeia mesmo, exatamente. Né? Não chega a ser uma sujidade. É a não conformidade. Ou seja, não está conforme o mel. O mel ele tem que ter uma conformidade. Mel é mel. Às vezes não é mel misturado com pedaço de favo. Não é mel misturado com samora de pólen. Pedacinho de abelha. Pedacinho de abelha. Não é. O mel é o mel íntegro, limpo de tudo quanto é tipo de sujidade que você possa visualizar. E né? Passou por esse processo de decantação. Separa tudo igual água e gasolina. Fica aquela coisa assim. Um mel translúcido. Você não vê uma sujidade nele. Um melzinho, gente, então assim... Vambora? Eu aceito, cara. Esses dias eu vi uma pessoa vendendo mel de cupim.
E tinha até... Peraí, cupim produz Cupim mel? produz mel? Desculpa, do cupinzeiro. Assim, a abelha fez a colmeia no cupinzeiro. A pessoa foi lá, estourou o cupim. Estourou o cupim e pegou o mel para vender. Ele embalou o mel do cupinzeiro até com terra. Exato. Para provar que era do... E aí a gente pergunta, isso é mel? Isso é sujidade. É mel. É mel. Só que é um mel o quê? Contaminado. Contaminado. Gente, então não existe esse negócio de que veio até com a terra do cupim e é mel. Não, é mel sujo. Gente, o mel ele tem que vir da flor. Perdão. Ele tem que vir da flor e ele tem que ser beneficiado no local correto. Se ele não for beneficiado no local limpo, se ele não for beneficiado no local onde você possa garantir as qualidades organolépticas do mel, você pode ter até um mel que é de abelha. Mas ele é um mel contaminado com sujeira. Tem que ter sanitários, né? Tem que ter todo um cuidado sanitário. Então não existe mel de garrafa. A gente sabe que isso é da cultura do brasileiro comprar o mel em garrafa. Mas isso é uma embalagem ilegal, é uma embalagem que traz risco de contaminação, é uma embalagem que você pode estar colocando em risco a sua família. Aquela garrafa reaproveitável. Aquela garrafa reaproveitável ali de caninha 51. Aquilo ali é um absurdo. Hoje em dia a gente já tem muita produção de mel de forma correta e com muita qualidade, né? Com certeza. Então pode falar. É porque a gente vê assim, tem-se aquela falsa ideia no Brasil de que o natural tem que ter, não sujo, mas elementos que comprove que ele é natural. Estão até inventando um tal de mel cru. Mel cru? O que é isso, professor? Mel cru? É o mel que não foi cozido? O que é? Inventaram essa ideia do mel cru? Porque tem uma turma aí hoje aí que diz que alguns entrepostos fazem o processo de pasteurização do mel. Eu ia perguntar sobre isso. A pasteurização ele foi um procedimento que ele foi banido do processo de beneficiamento do mel em 2008. Em 2008 foi banido, nunca mais fizeram pasteurização de mel. Alguns entrepostos ainda continuam adotando esse tipo de procedimento. O que é pasteurização? A pasteurização é você elevar a temperatura do mel até uma temperatura de 70 a 80 graus, ou seja, bem quente, para poder matar eventuais bactérias e fungos dele. Só que o mel ele não multiplica nem bactéria nem fungo com facilidade. Por quê? Porque é um mel limpo. A abelha ela tem uma capacidade ali de manter aquele mel limpo, de associar ali, de depositar no processo de transformação do mel uma quantidade grande de substâncias biológicas que vão matar a bactéria. Uhum. No mel não multiplica a bactéria fácil. Então você tem aí esse processo acontecendo, né? Então funciona mais ou menos por aí. Então não faz mais pasteurização? A pasteurização já foi banido desde 2008. Não se faz mais. A pasteurização, ela impede a cristalização do mel? Esse processo? Ela impede a cristalização e ela impede também a formação de bactéria, fungo e levedura. E aí o pessoal disse que, bom, já que o entreposto ele cozinha o mel, então a gente vai trabalhar a ideia do mel cru. Ou seja, o mel que não passou nem pelo processo de centrifugação e nem pelo processo de decantação. Então ele é o mel que ele vai permanecer com a sujidade dele, com a não conformidade dele, mesmo depois de beneficiado. O Ministério da Agricultura ele não reconhece esse mel no regulamento dele. O mel com sujidade para o Ministério da Agricultura é mel contaminado. Mel contaminado. Então o pessoal tem gente que tá, não, mas o bom é aquele mel com a espuminha na boca. O processo de espuma é fermentação. Você está comprando um produto que ele já está contaminado por fungo. É um perigo, né? Essa informação é importante. Então, não existe mel cru. Mel com aquele colarinho. Não existe não. Aquilo é coisa de apicultor porco, né? Porco mesmo. Essa questão do mel pasteurizado, eu recordo sempre da minha nutricionista, que o dia que eu estive lá, falei, né, que eu sempre consumo muito mel, gosto demais do cafezinho com mel. Aí ela falou, bom demais, só que você evita aquele mel de supermercado, porque aquele mel é pasteurizado, é um mel industrializado. Olha que ignorância. Olha que ignorância. E eu falei pra ela, não, doutora, não existe mais o mel pasteurizado. E não existe mesmo. Você tem um procedimento desse ainda sendo feito por entrepostos muito antigos. Entrepostos aí que pegaram o CIF nos anos 80, nos anos 90 e que seguem ainda procedimentos antigos. Eles não atualizaram. Hoje é legal, você não pode fazer pasteurização. Mas o que acontece? Se divulga uma informação, o mel é pasteurizado. Aí vem uma outra informação de que não faz mais isso, só que não é divulgada. Então, assim, não tem uma atualização de dados. É porque quem divulga que o produto é pasteurizado, quando não é a própria classe médica. A classe médica puder fazer para tirar a pessoa do consumo do mel, ela vai fazer.
Me perdoe se tem algum médico aí assistindo. Mas você que é médico, você já recebeu orientações, seguramente do seu Conselho Regional de Medicina ou do seu Conselho Federal de Medicina, para não orientar consumo de mel para criança com menos de 1 ano, ou para criança de 2 anos, ou que o mel sofre processo de pasteurização e perde as propriedades biológicas dele. Estão levantando fake news. Vamos atualizar então, né? O que a área da medicina está fazendo com a área apícola é uma sacanagem. Eles levantam essas ideias, passam para os médicos e os médicos acabam passando para os pacientes de que o mel ele não teria propriedades biológicas adequadas. Ou que seria um produto pasteurizado, ou que teria contaminação de Clostridium botulino. Um absurdo. Quando a gente sabe que não tem nenhum dos dois. Então é um produto saudável. Mel é o alimento mais saudável do mundo. Se a gente tem que repetir, nós apicultores, quem cria abelha, isso aí tem que estar com o megafone na mão. Mel, o alimento mais saudável do mundo. 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 Repete isso. Repete isso para todo mundo. Repete isso para as pessoas que estão à sua volta. Repete isso para o seu ciclo de amizade. Repete isso dentro da igreja que você tiver. Repete isso dentro da academia que você tiver. Repete isso para o consumidor que vai comprar o produto com você. Ele está comprando o alimento mais saudável do mundo. Pode vir a classe inteira de médico. Nunca entrou no macacão de abelha para poder entender o que é mel. Quem é médico para poder falar o que é mel? Tem competência para isso não. Verdade. É ou não é? Verdade. Pode falar. Não. Manda assim, brasa. E já que a gente está falando de mel, assim, de sujidade, existe mel verdadeiro e mel falso? Jane, menina, essa pergunta é boa demais. Porque exatamente em cima dessa onda toda de fake news que apresentaram em cima do mel, a gente foi levado nesses últimos 30 anos à ideia de que existe o mel verdadeiro e o mel falsificado. Não existe mel falsificado. Existe produto falsificado. Não é mel. Atribuir a palavra mel a um produto falsificado é um crime que você está cometendo com o alimento mais saudável do mundo. Você não pode jamais dizer que existe mel falsificado, porque não é mel. Começa por aí, né? Então você tem um produto falsificado, não é mel. Aquilo ali é uma falsificação grosseira, barata, feita por bandidos. Açúcar, ou então amido de milho. Ou então açúcar cristal que a pessoa jogou ácido tartárico para poder quebrar na forma de glicose e frutose. Adiciona enzima sintética de laboratório. Bandidagem, safadeza, coisa de nego vagabundo. Aquilo ali não é mel. Aquilo ali é um produto falsificado, feito grosseiramente aí para poder enganar o consumidor, lesar o consumidor. Então não existe mel falsificado, existe produto falsificado. E existe o mel verdadeiro. Existe mel. Nunca a gente deve associar a palavra mel à palavra falsificado, porque mel é mel. Cristalizou, e agora? Cristalizou, e agora? Ah, não, seu mel cristalizou, seu mel é estragado, seu mel é podre. Seu mel é falsificado, você botou açúcar no mel. Você vendeu o mel cristalizou, e agora? Todo mel puro cristaliza. Só tem um mel que não cristaliza, que é o mel extrafloral. O extrafloral de glicose, ele não cristaliza, porque a glicose não cristaliza. Quem cristaliza no mel é a frutose do mel. Todo mel natural, todo mel legítimo, todo mel autêntico, ele vai cristalizar. Ele vai endurecer. Ele tem que endurecer. Se você compra um mel, ele fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos dentro da embalagem, ele não cristalizou, tem algo errado nele também. Ele é um produto falsificado também. Porque o mel tem que endurecer. Isso faz parte do processo de formação do mel. Você colhe o mel líquido que já está grosso. A abelha já retirou a água dele. Mas ele no pote, ele continua perdendo água para o ambiente. E ainda tem a reação que acontece do mel, da frutose do mel, com o hidrogênio do ar. Acontece uma reação química. O hidrogênio do ar entra em contato com a frutose e ele reage quimicamente com a frutose, formando uma substância química no mel chamada hidreto de frutose, que não é maléfico ao organismo, é extremamente saudável. Extremamente saudável. Só que o hidreto de frutose na temperatura ambiente é sólido. Professor, peraí, você está falando que o mel cristalizado ele chega a ser mais saudável para o ser humano? Mais saudável do que o líquido. Ele é mais saudável do que o líquido, porque ele tem apenas 12% de água. E, gente, o mel líquido, ele tem 18% de água. Está aqui o mel líquido, ó, tem 18% de água. Quando o mel ele cristaliza, ele está ali com uma faixa de 12% de água. Quando ele encontrar uma bactéria, ele só vai dar um tapinha da bactéria, a bactéria morreu.
Por quê? Porque o mel ele tem ali 12% de água. A bactéria tem 80% de água no corpo dela. O que o mel faz com a água da bactéria? Suga a água da bactéria. Do que ele sugou a água da bactéria, ele matou a bactéria por desidratação. Então, você tem ali uma atividade antibiótica por osmose poderosíssima do mel. Isso é fantástico. Bacana, professor. É bacana. Professor, e a questão do apicultor? O que é a função do apicultor? Qual que é todo esse processo de onde vem o mel? A função do apicultor nesse processo todo é ele dar o conforto biológico para a abelha ter condição de produzir muito mel. A abelha, não está escrito no DNA da abelha produzir 4 litrinhos de mel, 5 litrinhos de mel. A abelha solta na Europa, que tem árvores muito altas, que tem vegetações muito altas, a Europa não tem cupim. A maioria, 90% do território europeu e asiático não tem cupim. Cupim é coisa de país tropical. Exatamente. Então a abelha não tem cupim para poder aninhar. A abelha encontra o que? Árvores, galhos. Então ela produz ali enxames gigantescos, enxames soltos selvagens na natureza. No Brasil não. A abelha, quando ela foi introduzida aqui no século XVII, século XVIII, ela foi aninhar dentro de cupim, dentro de oco de pau, debaixo de telhado. Então ela foi aninhar em espaços onde ela não tinha condições de fazer o quê? De crescer a população dela, de expandir a população dela, de construir muito favo. Então ela sempre foi uma abelha que teve um espaço limitado para armazenar mel. Por isso que ao longo de muitos anos, o produtor rural abria um cupim. Nossa, tirei muito mel, tirei 5 litros. Nossa, tirei muito mel, tirei 6 litros. Nossa, tirei muito mel, tirei 3 litros. O cara acha que tirou muito, tirou nada. E ainda mata tudo, né? E ainda mata, enfia fogo ainda na abelha. Um absurdo. Por quê? Porque a abelha, no DNA dela, que é o DNA europeu, o DNA africano, o DNA da nossa europeia africanizada, é um DNA que está escrito o quê? Superprodução de mel. Está escrito no DNA dela. Mas precisa de condição adequada. A abelha quer produzir muito. Ela quer armazenar muito mel. Isso está escrito nela. Eu quero armazenar muito mel, 50, 60, 80, 100, 120 quilos. Isso está escrito no DNA dela. Por que ela não consegue? Porque de forma selvagem, ela não encontra estruturas para poder construir enxames imensos. Nas caixas, o apicultor não faz o manejo adequado para dar espaço para ela produzir. Ela fica limitada, produzindo 10 quilinhos, 15 quilinhos, 20 quilinhos. A abelha, quando ela encontra o famoso caixoteiro na mão, ela se sente um animal frustrado. Verdade. É um animal frustrado, porque ela quer dar para o apicultor, ela quer dar para aquele caixoteiro 80 quilos de mel. E o caixoteiro só dá espaço para ela para produzir 15. Uma melgueirinha, 2 melgueirinhas, nada de mel. Precisa de então, qual que é o papel do apicultor? Buscar conhecimento, Thiago. Buscar conhecimento, estudar, aprofundar, entender que a apicultura vai muito além. Não é produzir 10, 15 quilinhos de mel, é você dar o conforto biológico para a abelha, para ela cumprir o papel que foi designado por Deus para ela na terra. Que é fazer a superprodução de mel, que é promover a polinização das plantas, que é aumentar a fartura de frutos, de alimentos, de sementes, através da polinização, que é produzir o alimento mais saudável do mundo, que é o mel da abelha. A abelha é um animal que foi criado por Deus para isso, para dar vida para a gente. E não é só para a gente não, para toda a cadeia de alimento no planeta Terra. Tudo funciona Se existe bem, né? vida na Terra, passa no primeiro momento sempre pela abelha. Não, além do mais, assim, todo profissional que trabalha com agro, pecuarista, quem trabalha com horta, com fruta, todo mundo se especializa, todo mundo estuda para produzir mais. O apicultor tem que estar nessa categoria. Também. Você pega hoje o Brasil aí, que ele é tão rico, a Embrapa, a gente vê o trabalho que a Embrapa fez nesses últimos 30, 40 anos no Brasil, quintuplicando, em algumas lavouras até aumentando em 8, 10 vezes a produtividade por hectare. E a gente vê o apicultor ali letárgico, o apicultor ali com o freio de mão puxado, né? Resistente. Não, porque o meu pai fazia desse jeito na roça, meu avô fazia, meu bisavô fazia. Porque ele colocava a abelha lá no balaio, esse trem de caixote saia mel contaminado. Então, ignorante. Ignorante de estupidez e ignorante de ignorante mesmo, de desconhecimento. Então ele é ignorante das duas levas. Por desconhecimento e por estupidez. Mas vamos mudar isso? Precisamos, né, Jande? Precisamos então ele tem que buscar o conhecimento. Ele tem que descobrir que a apicultura é a oportunidade dele fazer o quê? Dele produzir muito alimento saudável. E se falar assim, não tem conhecimento, onde que eu vou buscar? Onde que eu vou buscar conhecimento? Se você já estiver acompanhando aqui nosso pô de mel,
Você já está buscando conhecimento. Daqui você já vai ali pro canal da Ser Abelha, do canal da Ser Abelha. No YouTube. Você já vai fazer no YouTube, você já vai fazer uma inscrição ali num treinamento gratuito nosso. Já vai entrar pro treinamento gratuito, depois você vai cair na escola de apicultura. E aí eu vou te ensinar a fazer superprodução. Aí o céu é o limite, viu? Vou te ensinar a dar o conforto biológico para a abelha, para ela estar ali, ó, numa zona de conforto, num travesseirinho gostoso, onde ela vai virar e falar assim, nossa, eu posso trabalhar, dar muito mel para esse apicultor, porque ele me dá conforto. Perfeito. Esse é o trabalho do apicultor. Essa é a missão do apicultor, alimentar o planeta Terra. É missão do apicultor. Essa missão não é do bovinocultor de leite. E também tem a função dele de produzir leite. Mas ninguém passa uma vida inteira tomando leite. Hoje já tem até uma grande parte da área médica que diz que nem deve tomar leite a partir de uma determinada idade. Você deve buscar fontes de cálcio através de outros alimentos. Mas o leite em função da lactose não é ideal. Muita gente tem intolerância à lactose, nem sabe que tem. E a maioria da população tem. E a proteína também do leite, que é bomba também. Então você tem outras fontes. Então é o leite? Não é. Qual que é o animal que vai produzir alimento em abundância saudável para o planeta Terra? E ainda preservar o meio ambiente. E ainda preservar o meio ambiente. Manter a árvore de pé. Porque precisa da árvore de pé para produzir mel. É a apicultura. Bom, então é criar abelha, né, Jande? É isso aí, vamos ver se a missão foi cumprida. A gente conseguiu, então, acho que esclarecer bem o que é mel e de onde que vem o mel, né? Exatamente. Se alguém tinha essa dúvida, espero que tenha sido esclarecida. E se não foi, vamos deixar nos comentários ou mandar uma mensagem. Teve um colega que perguntou no chat aqui, eu estava vendo aqui, perguntou, mas quanto de mel que eu consumo por dia para não fazer mal, professor? Ninguém pergunta isso para feijoada, ninguém pergunta isso para cerveja, ninguém pergunta isso para pinga, ninguém pergunta. Mas pergunta pro mel, quanto que você vai consumir de mel para não te fazer mal? Você vai consumir o tanto que você consome de açúcar cristal, pega o açúcar cristal, joga no lixo e passa a adoçar tudo no seu dia a dia com mel. Você vai estar colocando o alimento mais saudável do mundo no lugar do maior veneno do planeta Terra, que chama açúcar cristal. Porque isso aqui é saudável. Isso aqui é a melhor coisa que tem. Nossa. É fazer isso. Então a colega que perguntou aqui, no chat agora aqui, Tiagão, ela já sabe, é consumir mel no lugar do açúcar. É ou não é? Bacana, professor. Top demais. Foi muito bom. Valeu. Valeu a pena? Valeu, pessoal. Show. O que vocês acharam? Gostaram? Se gostaram, então divulga aí, gente. Toda quinta-feira a gente está aqui com o nosso podcast aqui da Ser Abelha, o Pô de Mel, né, Jande? Pô de Mel. Que é um sucesso, gente. Vocês têm que chamar o pessoal para vir para cá, participar com a gente, trazer temas pra gente. A gente pede direto temas para vocês, traz temas que a gente traz, né, Tiagão? É isso aí, professor. Buscar e fazer a coisa acontecer. Valeu? Valeu demais. Obrigada, gente. Até a próxima. próxima. Valeu, gente. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Abraço, gente. Fui. Valeu.